Olá, boa noite. Quero cumprimentar a todos que estão conosco nesta live tão aguardada, tão esperada, tão solicitada por tantos professores, por tantos pais, por tantas lideranças que estão preocupadas com o tema do retorno às aulas. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, professor Lauro Matei, logo farei a sua apresentação também, um prazer tê-lo aqui conosco, e também o professor Fabrício Menegon, um prazer tê-lo também nesta live. Bem, nós faremos uma live tratando do tema de quando voltar às escolas, o que diz a ciência. Então, não é meramente opinião, achismo, mas, sobretudo, o que os indicadores, o que as informações científicas apontam do ponto de vista do retorno seguro às aulas. Lembrando que em Santa Catarina nós temos 146.864 casos de Covid em nosso estado, sendo 2.235 pessoas que já vieram a óbito, exatamente com data do dia 3 de setembro. Além dessa informação inicial, quando nós tratamos da volta às aulas, sabemos todos que estamos discutindo esse tema a nível de país, todos os estados estão discutindo, o mundo discute esse tema. No entanto, muitos abrem e fecham as escolas. Só para trazer também aqui algumas informações, no mês de julho, somente o estado da Amazônia voltou às aulas presenciais. No Maranhão, 50 escolas privadas retornaram em 3 de agosto e 3 escolas suspenderam novamente as aulas presenciais em torno da situação, em função de que muitos profissionais contraíram o Covid. O Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal apontam a possibilidade de retorno às aulas em setembro, e Santa Catarina, 13 de outubro. Em julho, 9 estados também planejaram retomar as aulas, mas adiaram. Então, é um tema extremamente sério, preocupante. Nós não podemos fazer um fla-flu desse tema, precisamos olhar para a vida humana como algo de extremo sério para todos os pais e mães. Estamos tensos com isso, preocupados. Então, o objetivo da nossa live de hoje à noite é justamente trazer informações técnicas, análise científica, olhar para trás o que foi o Covid em Santa Catarina, projetar para frente o que será, para que a gente possa ter uma compreensão mais séria do ponto de vista da nossa responsabilidade como autoridades e também da responsabilidade da sociedade. Por isso, então, nós faremos esta live em 3 blocos. No primeiro momento, então, uma fala do professor Lauro Matei, depois do professor Fabrício, por último, os comentários, as inquietações que vêm a partir das nossas redes sociais, tá bom? Então, eu já, de antemão, agradeço enormemente a participação de todos vocês. E vou apresentar aqui, então, os nossos convidados, que têm um currículo muito especial. Lembrando antes, professor Lauro, um grande abraço do Juliano, que é o seu amigo aí, né? Tanto da área da economia, como também, né, a militância toda. Bom, então o professor Lauro Matei, doutor em economia pela Unicamp, graduação em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em políticas públicas pela Universidade do Texas, doutorado em ciência econômica pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado pela Universidade de Oxford. Atualmente é professor titular, ministrando disciplinas no curso de graduação em ciências econômicas e no programa
de pós-graduação de administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua na área de economia, priorizando os seguintes temas: desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural e territorial, economia brasileira e regional, economia do trabalho e políticas públicas de erradicação da pobreza e da exclusão social. E é o coordenador do NECAT, Núcleo de Estudos de Economia Catarinense. Aliás, né, professor Lauro, para quem não conhece os boletins, eu sou leitora assídua dos boletins, né? A gente recebe esses boletins a cada 4, 3, 5 dias, então um trabalho muito bem elaborado, né, com base, então, na análise científica dos dados do Covid. E a população também pode ter acesso a esse documento e acompanhar de forma atualizada. Depois eu vou apresentar o Fabrício, mas agora já nós vamos começar com a análise do professor Lauro Matei, que terá 15 minutos de fala, e o professor Lauro vai contar para nós. Professor Lauro, a situação do Covid em Santa Catarina, no estado como um todo, nas diferentes mesorregiões, nas 6 mesorregiões e em todas as micro-regiões, apontando para cidades que têm maior número de Covid. O que foi o Covid em Santa Catarina e para onde projeta essa curva, né, nas diferentes regiões? Seja bem-vindo, professor. Abra seu microfone, 15 minutos. Quando for 15, eu faço o sinal em mais 5, ok? Tá bom. Então, boa noite, Luciane. Obrigado pelo convite. Boa noite, o Fabrício, meu colega aqui da universidade, a Juliana, que está nos ajudando na retaguarda, e a todos os participantes. Eu vou ser bem rápido, né? Eu já estou esse final de semana eu vou completar 20 final de semana trabalhando nisso, né? Porque a gente retabula todos os dados da sexta, sábado e domingo para publicar o boletim toda segunda-feira. E vou explicar por quê. No começo da Covid em Santa Catarina, o governo do estado fazia alguns boletins, eles não eram disponíveis, e a gente trabalhou muito com os dados do Ministério da Saúde, até do dia 15 de abril. Como eram pouquinhos os casos, né, então, a partir do dia 18 de abril, o governo do estado começou a disponibilizar os boletins epidemiológicos, onde tem os dados dos municípios, só que o governo do estado ele faz uma geografia muito esquisita, né? E aí ele usa aquelas mesorregiões da Secretaria da Saúde, que às vezes são muito grandes, e a gente retabula os dados todos pela metodologia do IBGE, porque a gente olha as 6 mesorregiões e depois olha as 20 micro-regiões do estado. E no final eu vou mostrar um mapinha, a Juliana vai me ajudar, vai mostrar rapidamente um mapinha. E o que a gente fez nesses 5 meses foi analisar um pouco a evolução da doença no estado de Santa Catarina. E hoje é muito tranquilo, depois de 5 meses, ver 3 fases muito diferentes da evolução da doença em Santa Catarina. Lá em março, abril, eram poucos os casos, né? Mais concentrados em cidades grandes e com maior aderência populacional, maior proximidade, tipo a micro-região de Florianópolis, com essas áreas conurbadas, Itajaí, com áreas conurbadas, Blumenau, Brusque, Indaial, e aos poucos a doença começou a se espraiar. E é interessante notar como que, quando ela sai dessa primeira fase, e ela se interioriza mais, é muito rápido esse processo, né? Foi um processo muito rápido, porque eu estava olhando os dados, né? Em abril, ao final de abril, a gente chegou com 1.949 casos, mas a doença já estava em 126 municípios. Santa Catarina tem 295, e tu vê, não tinha 2.000 casos, ela já estava em 126 municípios. Quando chegou no final de maio, esse processo ele ganha maior dimensão ainda, porque você tem em torno de 9.000 casos, mas já tem mais de 200 municípios com casos registrados. E aí, no final de maio, a gente concluiu o seguinte: o mapa que a gente fez em Santa Catarina, ele mostrava 2 dimensões.
né? A doença praticamente em todo o estado, mas aí tinha umas manchas muito fortes, né? Que depois, no final, a Juliana vai passar rapidamente esses mapinhas, só para a gente olhar o que eu estou falando. E aí você tem epicentros, você começa a ter epicentros, que é a segunda fase, né? E aí você tem, nos meses de abril, maio, até início de junho, 3 grandes epicentros da doença em Santa Catarina. A microrregião de Chapecó, a microrregião de Concórdia e a microrregião de Itajaí. Claro que Florianópolis continuava, mas não tinha o que tem hoje. Era muito restrito à cidade de Florianópolis. Então, essa segunda fase, você tem uma característica importante, porque, diferentemente da primeira, ela se espraia rapidamente para os municípios pequenos. Então, quando você fala de microrregião de Chapecó, mas não é só Chapecó, é a água de Chapecó, até lá em Palmitos, São Carlos e tal. E que depois a gente ficou sabendo o que era, né? Quando que a gente viu que era todo o processo de contaminação dos frigoríficos com os ônibus, com o trabalho das pessoas que vivem nessas cidades e que migram todo dia para trabalhar. E que praticamente não, segundo informações, talvez a Luciane sabe mais, mas não houve quarentena nessa região, nos frigoríficos e nada, né? Continuou tudo normal. E as pessoas... Então, a explosão dos casos em Concórdia, nos frigoríficos, depois Chapecó e depois Xanxerê, Xaxim também, é uma situação bastante importante de como que o contágio vai se dando pela proximidade das pessoas, não só de convivência com a escola, mas o trabalho também, né? E as condições de trabalho. Tanto é assim que o Ministério Público interferiu e teve que obrigar as empresas a fazer a testagem. E aí o que aconteceu? Quando você faz a testagem, sobretudo em Chapecó, nos grandes frigoríficos, né, da BRF e da JBS, começam a cair. As taxas logo depois começam a cair, né? Por quê? Porque você tem controle da doença, né? Você não tinha controle absolutamente nenhum. Então, você chega ao caso extremo, né? Eu acho que foi no final de junho, início de julho, que você tem 600 trabalhadores de uma única planta industrial contaminados e que estavam trabalhando todo dia contaminados e não sabiam, né? Então, essa é uma fase importante. Por quê? Porque a partir desse momento, 2 coisas aparecem, né? Você tem um processo, então, de espraiamento da doença pelas cidades polos regionais e, ao mesmo tempo, você vai para os pequenos municípios. Os pequenos municípios. E ao final de julho, então, você está em todo o estado. Os 295 municípios do estado têm casos registrados, casos com mais, outros menos. Aí nós ingressamos na terceira fase. A terceira fase é, para mim, a fase mais delicada da doença em Santa Catarina, que são os meses de junho e julho. Porque a doença está praticamente em todos os estados e em todas as micro-regiões ela cresce, e cresce de forma expressiva, né? Bastante expressiva, por sinal. Então, você vê cidades assim, como Joinville, ou circunstâncias da região norte de Santa Catarina, com 2.000 casos, 3.000 casos por dia, né? E aí a gente fez um parâmetro e chegou numa tabela, num cálculo estatístico, que no Brasil a gente faz por 100 mil habitantes, né? Quantos dias, 100 mil habitantes não, 100 mil casos, né? Quantos dias demora para... Santa Catarina não dava para aplicar esse parâmetro, a gente aplicou o parâmetro de 10 mil. E olha só o que aconteceu. A gente, para chegar a 2.000 casos em Santa Catarina, levou 82 dias. Para ter mais 10.000 casos, levou 20 dias. Aí, quando chega no mês de julho, para ter mais 10.000 casos, levou 8 dias. Quando chegou na metade de julho, levou 5. E no final de julho, levou 2. Ou seja, a cada 2 dias tinha 10.000 casos. Então, para mim, esse aqui foi o grande momento de contaminação da população de Santa Catarina, sobretudo no mês de julho, né? Porque as estatísticas mostram isso. Então, quando você olha para esse movimento da doença e você faz a correlação com a população, você vê o time disso, né? E esse, então, foi um movimento que, diferente das fases anteriores,
ele foi um movimento no estado todo. E é por isso que, então, em termos dos casos, Santa Catarina ficou, provavelmente muitos de vocês devem ter visto todas as noites no Jornal Nacional, aparecia lá Santa Catarina, né? No mês de julho, todinha ela apareceu. Mas ela apareceu por isso, né? Porque o nível de contágio da população era elevadíssimo no mês de julho. E era exatamente o mês quando está se discutindo a volta às aulas, né? Então, é uma discussão totalmente extemporânea, que o foco devia ser se preocupar em controlar o contágio, e você está discutindo outras coisas. Mas esse é um outro ponto importante, né? Então, o que acontece? Quer dizer, você tem, que eu chamo da fase 1, a fase 2, a fase 3. Então, nós estamos saindo da fase 3 nesse momento. Porque o que aconteceu agora, já por pouco tempo que eu tenho, para daí fazer passar para o meu segundo ponto, que é um pouco as tendências. Esse foi um pouco o cenário que nós vivemos, né? Agora, nós estamos vivendo a fase que me parece um pouco o oposto do que foi anterior. Se você tem a fase 1, a fase 2, que chega que dá para considerar os indicadores que eu trabalho, todos eles estão mostrando que me parece que a curva vai fazer a volta, não é uma coisa, e isso é um parêntese, né? Não é igual para Santa Catarina todo, isso é importante a gente perceber, não é igual. Há movimentos, por isso que nós trabalhamos com as 20 micro-regiões, e depois, no final, eu vou dizer quais estão e quais não estão nesse circuito de fazer a volta. Mas eu trabalho com 4 indicadores, né? Do ponto de vista de tentar entender minimamente a tendência da doença no início de setembro, com base nos dados que a gente tabulou lá de trás, desde abril. Então, 4 indicadores, eles apresentaram agora, nas últimas 2, 3 semanas, comportamentos diferentes dos meses de junho e julho, né? E quando você tem um indicador tão forte como esse, de você ter 10 mil casos em 2 dias, que foi precisamente a semana de 17 de julho a 23 de julho, por ali, nessa semana, para mim, foi a semana mais delicada da doença de Santa Catarina. Porque a cada 2 dias você tinha 10 mil casos, né? Cada 2 dias. Aí depois começou a arrefecer um pouquinho isso, e agora, a segunda quinzena de agosto, a gente já voltou para um parâmetro de 6 a 8, ou seja, nós passamos por 82, por 20, por 8, por 6, por 4, por 2. E agora nós estamos voltando. Então, na semana que passou agora, a média é 7 dias, para te dar esse caso de novo. Então, esse é um indicador importante, que parece que a curva está fazendo um movimento inverso do que ela estava fazendo até no final de julho, né? E é um indicador importante porque ela diz respeito à evolução da doença. Parece que o ritmo da evolução da doença ele perde fôlego em algumas regiões. O segundo indicador é aquilo que a gente calcula também, que é a média móvel semanal dos casos, né? Então, essa média móvel ela chegou no pico. Nós fizemos um gráfico que está nos boletins também. A gente pegou lá do mês de junho, quando começou essa evolução extremamente expressiva da doença, né? E a gente atualizou até agora. E, de fato, a curva ela vai fazendo um movimento ascendente, 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 até dia 31 de julho, até dia 3 ou dia 5 de agosto. Quando nós chegamos, dia 5 de agosto, com 2.530 casos por dia. Não era por semana, era por dia, né? Então, quando a gente bota essas estatísticas num programa de estatística, o computador vai te dando esse movimento, né? E aí esse gráfico que está ali, ele vai dizendo, bom, o que está acontecendo? E aí, a partir do dia 14, 15 de agosto, ele começou a mostrar uma primeira, né? É um indicador importante, porque ele está pegando 3 meses, né? Junho, julho e agosto, e aí na segunda quinzena de agosto ele
começou a fazer um movimento de descida. Não quer dizer que está descendo, porque é uma descida com um número muito alto, né? Tu está em 2.500 e pouco, né? E aí tu começa a descer de 2.500 casos por dia. Então, a gente tem que ter um cuidado, tá? O movimento é de descida, mas é que está num patamar muito alto, porque a gente tem 2.000 casos por dia, em média, né? É muito. E aí, esse indicador, então, ele retrata muito bem um movimento agregado. Mas ele esconde aquilo que é a diferença, que é o que eu gostaria de reforçar. Então, a gente faz esse estudo, mas a gente depois retabula os dados para as 20 micro-regiões, segundo o IBGE, e aí, nessas micro-regiões, a gente observa muitas diferenças. Por exemplo, para eu apontar um pouco os cenários, tem dois movimentos muito claros no estado de Santa Catarina quando tu desagrega esses dados, né? Então, hoje, tu tem 5 micro-regiões, né, que estão exatamente fazendo o movimento que algumas micro-regiões fizeram no mês de maio e junho, que é a micro-região de Joaçaba. E se tem alguém de Joaçaba assistindo, e identifiquei o que está acontecendo lá. Quem conhece, a Luciana conhece, Capinzal e Ouro, né? E o que tem? Capinzal e Ouro são 2 cidades dentro de um horizonte de 20 e poucas. Elas respondem por quase 30% de todos os casos. Está uma explosão de casos agora na cidade, nesse momento, na cidade de Capinzal. E eu não quero falar muito, mas tem tudo a ver com os frigoríficos que tem lá, porque lá em Capinzal tem frigorífico, né? Então, essa é uma micro-região que está fazendo um movimento contrário, ela está crescendo. Outra micro-região que está crescendo, a micro-região de Rio do Sul. Outra micro-região que está crescendo bastante, Araranguá. Outra micro-região que está crescendo bastante, Lages. Lages começou, o Planalto Serrano era um dos lugares do estado que menos tinha. E nas últimas 2 semanas, e vocês vão ver o mapinha que a Juliana vai mostrar no final, ele era amarelinho, passou 5 meses amarelo. E agora envermelhou e vai ficar roxo logo, logo, né? E, além disso, continua forte a expansão nas micro-regiões de Criciúma e Tubarão, no sul do estado. Ou seja, o sul do estado está com uma presença muito forte. Então, esse é um movimento dentro de Santa Catarina. Mas tem um outro movimento oposto, que são aquelas micro-regiões que tiveram muito mais cedo esse processo de contágio muito grande, que é o caso de Chapecó, de Concórdia, de Itajaí, de Blumenau, e a própria micro-região de Florianópolis, que nas últimas 2 semanas começou a taxa de crescimento do número de casos começou a cair muito. Então, quando a gente olha para o estado de Santa Catarina com os dados agregados, ele dá uma fotografia. Quando você desagrega, ele mostra muitas diferenças da dinâmica da doença dentro do estado. E isso tem implicações, né? A gente tem que ter um cuidado sobre isso, porque isso significa que nem todas as micro-regiões do estado, eu falo isso pela experiência que eu tive com o pessoal da Murel, a Associação dos Municípios de Laguna, né, que na verdade é a micro-região de Tubarão, pelo IBGE, e eu fiz um trabalho para eles, me pediram um boletim específico para eles. E, lamentavelmente, eu acho que o meu trabalho contribuiu para eles não fazer o que eles deviam fazer, né? Porque 5 prefeitos falaram assim, não vão fazer coisa nenhuma porque o estudo do professor diz que no meu município não tem quase nada. Então, por quê? Porque eu mostrei dentro da micro-região, obviamente, chamando a atenção para eles, dizendo o seguinte, não quer dizer que hoje, sim, Sangão não tem, amanhã não vai ter, mas que tem bastante em Braço do Norte, tem. Que tem bastante em Tubarão, tem. Que tem bastante em Ibituba, tem. Não quer dizer que ali do lado, em Jaguaruna, não vai ter, né? Só que eles não entenderam isso, né? Eles entenderam o contrário, né? Não, nós não temos e não vamos fazer. Lembra que ficou na televisão 2 semanas, não vai ter acordo, os prefeitos chegaram no dia de assinar, 8 prefeitos não assinaram. Então, essas condições são muito delicadas do ponto de vista dos administradores, porque eles não conseguem entender a geografia
da doença. E a geografia da doença é isso. Até 2 semanas atrás, Lages, a microrregião de Lages, tinha a maior parte dos municípios com uns 20, 50 casos. E, de repente, em 1 semana depois, está com 500. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Eu estou cuidando do meu tempo aí, já está indo. Então, essa é um pouco uma tendência grande, exatamente, eu vou concluir. É uma tendência grande que eu diria o seguinte: os dados agregados hoje, pelos indicadores estatísticos que a gente utiliza lá desde março, eles estão mostrando uma pequena desaceleração, né? Que ainda não é estatisticamente significativa, mas a curva está mostrando isso. O problema é que não se pode interpretar isso como uma vitória na batalha do controle da doença, porque quando você desagrega os dados, você vai ver que tem micro-regiões que estão exatamente no sentido contrário. Né? E aí é preciso olhar cada micro-região e ver o que está acontecendo nela, e, sobretudo, nas cidades. E eu queria fazer um último comentário sobre o que aconteceu dia 31. Que é grave o que aconteceu em Santa Catarina. Né? O governador, a equipe que controla a pandemia no Estado, reconheceu a subnotificação de 32 mil casos. E eles agregaram esses dados. Por isso, Luciane, o dado hoje saltou, e é um problema para quem faz os estudos, e nós não estamos sabendo o que fazer, porque os dados estavam vindo num circuito e, de repente, você bota 32 mil casos, dizendo que são casos anteriores, mas a gente não sabe se foi em Concórdia, se foi em Florianópolis, onde foi. Né? Então, a forma como o governo do Estado está trabalhando uma questão tão delicada fica difícil para a gente. Por quê? Hoje à tarde nós estávamos reunidos com a equipe tentando dizer o que nós vamos fazer. A gente entrando nas estatísticas, tudo, e de repente entra 32 mil casos e muda tudo. Vou dar um exemplo. Florianópolis, no dia 30, tinha 5 mil casos, no dia 31 está com 11.200. Então, não é real, são coisas que no passado não foram feitas. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós fizemos a passagem da análise dos dados do Ministério da Saúde para os boletins do governo do Estado, precisamente no final de abril, a gente começou a notar que tinha diferença. Mas não do Ministério da Saúde. A gente selecionava algumas prefeituras, ia lá no boletim da prefeitura, tinha um dado. O governo do Estado, para aquele mesmo município, tinha outro dado. Eram diferentes. E nós fizemos, inclusive, fizemos um boletim sobre isso. No dia 29 de junho, a gente fez uma estatística no Chapecó, Concórdia, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, pegamos várias cidades, e era enorme a diferença entre o que a prefeitura notificava e o que o boletim sistematizador do governo do Estado colocava para aquele mesmo município. Esse assunto ganhou repercussão, foi para a imprensa, morreu. E hoje, 3 meses depois, ele volta. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Por exemplo, nós amanhã vamos começar a retabular os dados, a gente não sabe o que fazer, porque a gente não sabe onde foi parar esses 32 mil casos, de onde eles saíram, quando eles aconteceram, só que eles têm influência em todas as estatísticas que nós fizemos. Então, eu não posso, na semana que vem, afirmar alguma coisa, porque entrou uma informação extemporânea que pode me jogar para um lugar ou para outro. Né? E é isso, então, que nós estamos um pouco preocupados, porque esse reconhecimento tardio do governo do Estado, uma coisa que lá em maio já sabia que tinha problemas, né? Só agora, no final de agosto, e mexe com todas, no nosso caso, que a gente analisa modelos estatísticos, o comportamento das curvas, essa coisa, para chegar nas micro-regiões vai ser praticamente impossível. Então, é um pouco isso. Né? E eu fico à disposição, já passei do meu tempo, 2 minutos, e agradeço, e eu fico à disposição. Só se desse um minutinho, Luciana, para a Juliana... Para você apresentar. Não, a Juliana mostrar é só mostrar como eu fiz os gráficos, né?
Então, olha só. Esse já é o último, né, Luciana? Juliana? Isso. Então, olha, isso. Esse é o mapa de Santa Catarina com as 20 micro-regiões. Não é aquele mapa meio esquisito das 8 mesorregiões do... É mais fácil de entender Santa Catarina olhando para essas micro-regiões. O segundo, o próximo. Esse é, então, no mês de abril. Pouquinha coisa, né? Uma ou outra manchinha vermelha. Vai para o próximo. Aí já começa Concórdia e Chapecó, mês de maio, olha lá. Já está complicado, já está aqui em Itajaí. Próximo. Aí vai aumentando, já pega Xanxerê também, já pega Criciúma, né? E já sobe para Joinville. O próximo, mês de junho, já sobe para Joaçaba, Canoinhas, Araranguá, Tijucas, as micro-regiões. O próximo, o mês de julho. Olha o mês de julho, né? Então, tem todo aqui. Aqui já é contaminação extrema. Chapecó, Concórdia, as micro-regiões, né? Até Joaçaba, o sul todinho, o norte todinho, a micro-região de Florianópolis, e agora o cenário atual, a doença se espraiando para a micro-região de Lages, Rio do Sul e Tijucas. Né? E é isso. Então, a gente... Isso aqui tá bom. Esse é um pouco para a pessoa visualizar o estado. Né? Esses 5 mapas, eles são os 5 meses da evolução da doença no estado. Esse último mapa, então, ele mostra que o peso dessas micro-regiões em vermelho escuro, e que são 11 micro-regiões, elas respondem por quase 90% de todos os casos. E é preocupante. É isso. Obrigado. E eu volto depois para continuar o diálogo. Professor Lauro me deixou mais preocupada ainda agora. Mas, enfim, depois nós vamos fazer a discussão no último bloco. Obrigada, professor Lauro. Eu quero, então, apresentar o professor Fabrício. O professor Fabrício tem doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Fisioterapia pela Universidade de São Carlos, doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Saúde Pública do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de saúde do trabalhador, ergonomia, epidemiologia, desenvolve pesquisas e projetos sobre intervenção ergonômica, condições de trabalho, processos saúde e doença no trabalho, epidemiologia ocupacional, políticas e programas em saúde do trabalhador, saúde mental e trabalho, e é chefe de saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, seja bem-vindo. Nós estamos com 300 pessoas aqui assiduamente acompanhando do início ao fim e interagindo conosco. Eu não consigo nem acompanhar os comentários aqui. Todo mundo falando, comentando, se posicionando, muito interessante. Então, Fabrício, fique bem à vontade conosco, bem-vindo. Obrigado, Luciane, deputada Luciane, obrigado a Juliana, que é a nossa, está no backstage aí dando todo o suporte para que essa live seja um sucesso de audiência, público e qualidade. E aproveito para cumprimentar o meu colega de UFSC, o professor Lauro Matei, a quem eu tenho um respeito muito grande, foi pró-reitor de assuntos estudantis da universidade, foi a pessoa que trabalhou bastante pela assistência estudantil ali na UFSC, que deixou um legado muito importante. Então, é um prazer estar com ele aqui nessa live e podendo, mais uma vez, ter a oportunidade de falar, infelizmente ou felizmente, a gente nunca dimensiona, nem tudo é ruim, nem tudo é tão bom assim, mas a gente tem a oportunidade de mostrar o ponto de vista da ciência, né, da produção de conhecimento, e que a universidade tem o papel, né, o dever social de fazer. Né. Eu acompanhei com bastante atenção as palavras do Lauro, e realmente é um cenário bastante complexo do ponto de vista, né, do entendimento das dinâmicas da epidemia no estado de Santa Catarina, e o que agrava talvez essa possibilidade de compreensão é, infelizmente, o papel que o nosso executivo estadual vem fazendo na gestão global aí da condução do processo de enfrentamento da epidemia, né?
A gente vem tecendo ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, melhor dizendo, diversas críticas a esse modelo que o governo do estado adotou, de regionalizar, né, distribuir regionalmente o enfrentamento do processo de controle da epidemia, sem dar suporte executivo, suporte governamental, suporte estratégico para que as regiões possam executar as medidas de contingência necessárias para impedir o avanço da epidemia. E aí, para que quem está nos assistindo compreenda o que isso significa, é que o Estado, né, o Brasil como um todo, mas vamos falar particularmente de Santa Catarina, que tem algumas particularidades do ponto de vista econômico que o diferencia dos demais estados da nação. Santa Catarina, infelizmente, não fez o dever de casa, não vem fazendo bem o dever de casa em diversas frentes aí de enfrentamento. A principal delas é que não tem um plano de contingência delimitado, definido para fazer o enfrentamento. A gente tem uma crítica muito forte em relação a isso, né? Não adianta o governo do estado ser um dispensador de decretos semana a semana se esse decreto não tem um alinhamento estratégico, não esteja embasado do ponto de vista epidemiológico, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, justiça seja feita, professor Lauro, os profissionais do COIS, lá do Centro de Operações de Emergência em Saúde, que são colegas nossos da saúde coletiva, uma boa parte deles são colegas nossos da saúde coletiva, são técnicos muito qualificados, são pessoas com alta qualificação, que compreendem o que é uma epidemia, que estão fazendo um belíssimo trabalho do ponto de vista estratégico de montar com o conjunto de dados que eles têm e com o que o governo lhes oferece de infraestrutura de trabalho, estão dando conta, mesmo assim, de mostrar a realidade dos fatos, né, em que pese todos esses problemas que o professor já apontou em relação aí a essa pataquada que aconteceu no dia 31 de agosto, quando nós tivemos aí uma adição de mais de 30 mil casos. Mas a equipe do COIS faz um bom trabalho, o problema é que ela não é ouvida, né? Ela, por mais de uma vez, eu diria com absoluta segurança, né? Por mais de uma vez ela advertiu o Executivo Estadual da necessidade de tomar medidas de restrição, de deslocamento de pessoas, investir fortemente no isolamento social, no controle de casos ativos, né? E não foi ouvido. Então, quer dizer, é um trabalho que, infelizmente, está sendo relegado ao silêncio por forças políticas que não levam em conta a necessidade da população e sim seus próprios interesses. Isso é uma pena, é muito difícil você fazer qualquer gestão em saúde ou qualquer outro tipo de política quando você tem interesses escusos ou interesses privados que estão impregnando esse processo. E o Brasil, infelizmente, né, deputada Carminati, é um exemplo que tem vários exemplos em relação a isso, né? A começar pelo nosso governo federal, né, que, enfim, faz um papel que não nos dá nenhum tipo de orgulho, motivo, inclusive, de chacota internacional por conta do que vem fazendo aí em relação ao controle da epidemia. Que isso fique bem claro, né, não tem o discurso que eu faço em relação a isso, ele é baseado nas melhores práticas internacionais que foram acumuladas ao longo do tempo, e nas práticas que a gente produziu em termos de conhecimento também ao longo desses 9 meses de epidemia no Brasil e no mundo, né? 10 meses no mundo, não, 10 meses não, quase 12 meses aí de epidemia no mundo, 10 meses no mundo, é verdade, e em Santa Catarina 6 meses, 5 ou 6 meses, enfim. Existem formas de controlar o avanço da doença, alguns países já mostraram que é possível, mesmo sem ter capacidade efetiva de testagem, investiram em medidas não farmacológicas, investiram no distanciamento social, protegeram os mais vulneráveis, né, as populações mais carentes, as populações mais vulneráveis, e conseguiram, num curto espaço de tempo, contornar o avanço da epidemia, e agora já tem aí uma certa facilidade para retornar às atividades econômicas com mais segurança, com mais tranquilidade, né? Temos alguns países aqui na América do Sul que já fizeram isso e outros que servem de exemplo para o mundo inteiro, como é o caso da Alemanha, por exemplo, né, que fez um papel brilhante no controle da epidemia e hoje a sua economia caminha a passos largos por conta de que eles souberam fazer o que se espera de qualquer Estado, né, de qualquer Estado que preserva a sua nação. Enfim, eu acho que o professor Lauro já trouxe algumas
informações muito pertinentes para compreender o avanço da epidemia. Eu só gostaria de chamar a atenção, do ponto de vista mais técnico, epidemiológico, né, para alguns pontos que não tem a ver necessariamente com o que o professor falou, mas vão ao encontro da fala dele, né? O primeiro ponto é que a matriz de risco do Estado, embora ela tenha o seu papel de fundamentar as medidas, né, ou a tomada de decisão que o Estado vem adotando, ela tem algumas fragilidades metodológicas que precisam ser apontadas, né? A principal fragilidade que eu entendo e que a gente vem conversando sobre isso ali com os colegas epidemiologistas do Departamento de Saúde Pública é que ela não pondera da maneira mais adequada possível as suas 4 dimensões de controle, né? Quais são essas dimensões? A dimensão do isolamento social, a dimensão da investigação, testagem e isolamento de casos, a dimensão da reorganização dos fluxos assistenciais em saúde e a dimensão da ampliação de leitos. Essas dimensões, essas 4 dimensões, elas têm ponderações muito semelhantes, então é muito frágil, né, você promover qualquer tipo de efeito discricionário entre o que realmente impacta no controle da doença e o que precisa ser melhorado para impactar. Então, por exemplo, quando a gente pega a dimensão do isolamento social e da testagem e isolamento de casos, a matriz fica toda vermelha praticamente, ou seja, os casos, a situação do Estado oscila entre grave e gravíssimo. Quando a gente vai para a reorganização dos fluxos assistenciais, que tem a ver com a questão da atenção básica, de como a atenção básica está trabalhando para o enfrentamento da doença, de como as prefeituras estão organizadas do ponto de vista da saúde, e quando a gente pega a dimensão da ampliação de leitos, que é a questão dos leitos de UTI, né, os famosos leitos de UTI, isso leva o risco que a matriz determina para baixo, entende? Então, é muito ruim, é uma análise que carece de um aprimoramento metodológico para poder trazer o cenário em saúde mais para a realidade do que a gente vive atualmente em Santa Catarina, né? Bem, esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante que eu gostaria de chamar a atenção, não vou pedir para a Juliana, não pedir para ela plotar essas curvas, porque a gente pode fazer esse bate-papo. Se for necessário, no momento do debate com a audiência, a gente pode pensar em mostrar algum dado de maneira mais específica. Mas um outro aspecto interessante é que da semana do dia 11 de agosto, eu fui até a base de dados do governo e peguei os relatórios que a empresa que está dando assistência para montar o modelo epidemiológico do Estado, essa empresa ela dispensa relatórios com uma certa periodicidade. Eu peguei os 4 últimos relatórios, o último relatório saiu antes de ontem, dia 1º de setembro, e aí eu fiz um estudo, uma montagem aqui do ponto de vista analítico, em que eu coloquei as curvas de mortalidade da Covid-19 em Santa Catarina, uma do lado da outra. E aí é interessante mostrar que, infelizmente, a curva de óbitos em Santa Catarina ainda mostra uma inclinação muito pronunciada, né? Isso é muito ruim, né? Porque o óbito é o desfecho que a gente não quer que aconteça, né? O óbito é o pior desfecho, né? E só para vocês terem uma ideia, entre o dia 11 de agosto e o dia 1º de setembro, ou seja, intervalo aí de 20 dias, mais ou menos, nós tivemos um aumento de 95% no número de óbitos em Santa Catarina, né? Quase que dobrou a quantidade de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Lembra a todos, né? Morte por Covid-19 é morte evitável, não é morte inevitável. Se evita mortalidade por Covid-19, desde que se faça uma gestão adequada do problema. Então, mortes evitáveis poderiam ter sido evitadas, dobraram entre o dia 11 de agosto e o dia 1º de setembro, né? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar e comentar com vocês é que se a estratégia de enfrentamento for mantida para as próximas 4 semanas, né, e o cenário epidemiológico for o mesmo ou sofrer poucas mudanças para as próximas 4 semanas, nós teremos nas próximas 4 semanas, no cenário mais otimista, né, aumento de 50% na quantidade de óbitos. Nós passaremos de 2.300 óbitos, mais ou menos, que é o que nós temos hoje, para 3.340 óbitos para daqui 4 semanas. Esse é o cenário mais otimista, que não é o cenário que a gente deve esperar, o mais otimista, né? O cenário esperado, né, aquele que tem uma probabilidade maior de ocorrer,
implica um aumento na mortalidade para as próximas 4 semanas em 73%, vai passar de 2.300 mortes para 3.850 mortes nas próximas 4 semanas, né? Tudo isso a gente está falando com base nos dados oficiais do Estado, né? Isso não são dados que nós produzimos com análises que são, né, alucinações das nossas cabeças. Ninguém aqui é alucinado, todo mundo aqui é muito pé no chão. A gente pega os dados do Estado, né? O próprio Estado tem uma equipe que faz essa modelagem epidemiológica e a gente só está aqui informando o que o próprio Estado está dizendo que vai acontecer. Então, já passou da hora, né? A gente vive dizendo isso, tá mais do que na hora de uma intervenção real do governo estadual na estratégia de enfrentamento da epidemia, né? Isso não é brincadeira, nós não estamos lidando com algo que é conhecido. Essa pandemia é a maior pandemia dos últimos 100 anos. Nós tivemos, em 100 anos de história, desde a gripe espanhola, em 1918, 8 pandemias no mundo. Essa é a pior delas, de longe. De longe é a pior delas, tá? Em termos dos efeitos maléficos que ela traz para a sociedade, para a economia mundial, para a saúde das pessoas, enfim, para a estrutura das famílias, por conta da perda de vidas, né, que são imensuráveis e ninguém pode ter a menor ideia do que é perder um ente querido por conta da Covid, só aquele que perdeu de verdade, né? Enfim, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar existe um parâmetro que os epidemiologistas usam para determinar quanto que a doença está avançando ou regredindo. Isso se chama índice de transmissibilidade ou número de reprodução básico, né? Eu não quero aqui dar uma aula de epidemiologia, não é essa a intenção, mas é o famoso RT. Todo mundo já deve ter ouvido em algum momento na mídia falar do tal do RT, né? Esse RT é um número que não é um índice que não é obtido com um cálculo matemático muito simples. Existem formas de você calcular o RT que levam em consideração diversos atributos desse cálculo, mas, enfim, o que eu quero mostrar, o que eu quero dizer é que também, da mesma forma, né, os últimos 4 relatórios que o próprio governo do Estado produziu em termos do modelo epidemiológico mostram uma pouca variação desse índice de transmissibilidade. Nós passamos do dia 11 de agosto de 1,25, estava lá em 11 de agosto, né, o RT de 1,25, para 1º de setembro, um RT de 1,21, uma oscilação que do ponto de vista estatístico, não fiz aqui a conta, mas eu acredito que ela seja pouco, né, significativa, né? O que quer dizer esse índice de transmissibilidade, né? Quando o RT está acima de 1, quer dizer que a doença está avançando, né? A epidemia, ela mostra sinais de avanço. Por quê? Vamos supor que nós tenhamos, como já tivemos, um RT de 2, ou 2 e alguma coisa no estado, né? Isso significa que 2 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 2, são 4 pessoas que transmitem para outras 4, são 8 que transmitem para outras 8, são 16, e você tem um avanço da doença, né, em escala exponencial, tá certo? Quando você tem um RT menor que 1, significa que 2 pessoas transmitem para menos que 2, que transmitem para menos que 1, e assim você tem sucessivamente até a interrupção do contágio da doença, né? Se falou muito, principalmente no começo da epidemia, da tal imunidade de rebanho. Eu não gosto muito desse nome, né? Principalmente porque ele, fazendo um trocadilho bem infame aqui, ele nos remete a um outro tipo de entendimento. Não gosto de ser chamado de rebanho. Eu gosto mais do termo imunidade de grupo, que eu acho que é o termo mais adequado para isso, né? E aí nós temos o seguinte, né? Embora existam pessoas que advogam pela imunidade de grupo, né? Dizendo que é importante deixar que as pessoas se exponham, vamos dizer assim, ao contágio. Quanto mais pessoas se expuserem ao contágio, mais rápido as pessoas vão gerar anticorpos e ficar imunes, né, supostamente imunes a esse agravo, e aí nós temos então um efeito de queda da doença, que seria o que era esperado. Bom, enfim, é uma teoria, isso é uma teoria, e ela acontece de verdade, só que ela enfrenta diversos problemas. Primeiro, né, você nunca pode pensar em imunidade de grupo sem você ter uma estratégia de imunização de alta eficácia, ou seja, sem ter vacina, é impossível você pensar em imunidade de grupo, porque o custo disso é muito alto, ok? O custo não é em dinheiro, é o custo em mortes mesmo, em perda de vidas, em pessoas que ficam doentes, né?
em sobrecarga no sistema de saúde. Então, não se fala em imunidade de grupo sem ter uma estratégia de retaguarda, que seja, no caso, a imunização, né? Segundo, que para você atingir imunidade de grupo, não basta, bom, você precisa expor as pessoas ao contágio, né? E aí tem uma questão muito peculiar, que é o seguinte, né? Quando a epidemia tem uma dinâmica, por exemplo, como o que a gente observou nos países europeus, onde você tem pico e depois cai, isso é um comportamento, né? Mostra que você tem um pico ou dois no máximo ali, subpicos, vamos dizer assim, não sei se existe esse termo, mas enfim, você tem pequenos picos e logo a doença entra numa fase de regressão que mostra que ela está em controle. Isso é uma realidade epidemiológica que pode ser mais bem manejada, que possa favorecer a imunidade de grupo. Não é o que acontece no Brasil. O Brasil é o único país, junto com os Estados Unidos, é o único país do mundo onde você tem um platô que já dura mais de 6 semanas, 7 semanas, enfim, né? E esse platô está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que a gente estacionou a doença num patamar muito elevado, perdemos o controle do contágio, essa é a verdade, nós não temos o controle do contágio, e dentro desse platô, essas faixas de oscilação do platô, é o que promove esses subpicos. Então, por exemplo, quando o professor Lauro colocou essas diferenças que nós temos nas micro-regiões do estado, em relação a regiões que já passaram, por exemplo, de fases de pico e outras que estão entrando agora, isso, na verdade, quando você amplia o olhar para isso, você está vendo o quê? Você está vendo pequenas oscilações dentro desse grande platô, na verdade, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não raro, que é o que está acontecendo hoje, né, professor? O senhor mostrou na região da Serra Catarinense, na região sul do estado, é o que está acontecendo hoje, né? Regiões que estão voltando a ter problemas, que tinham superado isso, estão voltando a ter problemas. Isso é a oscilação que existe dentro desse platô muito alto, onde você tem um número muito alto de pessoas contaminadas, e aí essas oscilações ocorrem. Se nós tivéssemos no Brasil um cenário como nós tivemos nos países da Europa, onde você tem um número muito alto de casos e depois uma queda abrupta do contágio, talvez a gente não estaria atravessando isso que a gente está atravessando em Santa Catarina e em outros estados do Brasil, né? O Amazonas também, lá em março, abril, foi uma polêmica tremenda, né? Porque altas taxas de contágio, etc., aí começou a arrefecer, caiu, e agora, 2, 3 semanas atrás, voltou de novo, né? Era um dos estados com maior número de contágio. Então, isso é uma característica de uma epidemia que está estacionada num platô muito elevado de casos, né? E aí, falando, deputado, especificamente do tema da nossa live, né? O que a gente pode esperar em relação a isso, em relação a esse comportamento, nessa perspectiva do retorno das escolas? Bom, existem diversos problemas, né? Enquanto o cenário epidemiológico mostrar que não dá sinais de queda da epidemia, a gente não pode admitir com segurança que nós temos condições de retomar uma atividade que envolve um contingente de pessoas tão alto quanto o ensino presencial, né? Eu não tenho aqui o tamanho, a quantidade de cabeça, a quantidade de estudantes e professores que nós temos em Santa Catarina, provavelmente vocês têm essa informação aí de maneira mais adequada, mas eu tenho certeza que é um contingente muito alto, né? 22% da população é de estudantes. 22%, né? O último dado que mostrou, a última projeção do IBGE dizia que Santa Catarina tinha entre 7 e 8 milhões de pessoas, né? 22% disso é na casa de 2 milhões de pessoas. Então, não dá para você pensar um movimento desta envergadura num cenário epidemiológico que não é favorável, ok? Porque você corre o risco muito grave de que você tenha uma disparada de surtos localizados, a exemplo do que acontece nos frigoríficos, que são surtos, né? Diversos surtos, pequenos surtos que vão pipocando no estado ao longo do tempo, multiplica isso por 10, né? É o contingente que você tem de possibilidades no cenário escolar, né? Isso não é para dizer que o Fabrício é um profeta do apocalipse que está querendo que a coisa não é isso, é mostrando que nós temos, né, com base nos dados reais, que são dados produzidos no curso do tempo, quer dizer, ao
ao longo da própria epidemia que nos mostram essa probabilidade elevada, né? Isso é uma característica. Uma outra característica diz respeito, eu sei que eu já avancei aqui 1 minuto e 10 no meu tempo, prometo ser breve para encerrar e a gente abrir para o debate, mas uma outra característica é que tem estudos que já estão demonstrando alguns comportamentos bastante peculiares e muito perigosos da epidemia nas crianças em idade escolar, né? Se a gente pegar próximo da nossa realidade, a Prefeitura de São Paulo fez um inquérito epidemiológico muito, muito bonito, muito elegante do ponto de vista do estudo, né? Onde ela testou 6 mil crianças em idade escolar, e ela identificou alguns dados muito estarrecedores, né? O primeiro deles é que 64% das crianças que testaram positivo para a Covid eram assintomáticas, ninguém sabia que elas tinham Covid, né? E embora algumas pessoas falem o contrário, o assintomático transmite, sim, a Covid-19, tá? Ele transmite o SARS-CoV-2. Ele tem uma probabilidade que é menor do que aquele que é sintomático, mas ele transmite, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Quando a pessoa não tem sintoma, mas tem o vírus, ela transmite o vírus. Isso acontece em qualquer doença de base viral, né? Basta você ter a carga viral que você transmite, tá? Então, 64% não tinham sintomas, tinham o vírus e não tinham sintomas. E um outro dado que é importante é que 25% dessas crianças moravam com pessoas que tinham idade entre 60 anos ou mais. Ou seja, 1/4 da população de 60 anos ou mais convive com crianças em que um alto percentual delas é assintomático, né? Então, isso é um perigo muito grande para qualquer controle epidemiológico que se preze ou que se pense fazer da maneira mais adequada, né? É algo muito, muito grave a ser dito. Um outro problema que a gente precisa observar diz respeito à classe trabalhadora, né? Os trabalhadores da educação, né? Se a gente for pegar, fazendo aqui também mais uma outra análise rápida, né? A proporção de pessoas que mais desenvolve a doença Covid-19 no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, está na faixa etária entre os 20 e 59 anos. São as pessoas que mais desenvolvem a doença, né? Só para vocês terem uma ideia, bom, enfim, são as pessoas que mais desenvolvem a doença. Não são as pessoas que mais morrem, infelizmente, mas são as pessoas que mais desenvolvem a doença. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma estimativa com dados da Universidade Federal de Santa Catarina que mostram o seguinte, né? A nossa população universitária ela é composta com cerca de 85% da comunidade universitária tem entre 20 e 59 anos. 85%, ou seja, a cada 10 pessoas na universidade, 8,5, 9 são pessoas que têm entre 20 e 59 anos, que é a faixa etária que mais se expõe à doença e que mais entra em fase de contágio, né, que mais se contamina. E é também a faixa etária da classe trabalhadora da educação, né, as pessoas que estão na escola, os professores, os auxiliares de classe, pessoal da limpeza, merendeiras, etc., né, porteiros, vigilantes, etc., tem nessa faixa etária, né, estão nessa faixa etária. E aí, para encerrar minha fala, é importante também pontuar que o Brasil mostra uma dinâmica muito perversa, diferente de outros países, né? No Brasil, cerca de 25% dos óbitos, isso tem aumentado um pouquinho, está quase na casa dos 30% dos óbitos por Covid-19 são de pessoas entre 20 e 59 anos, que é muito diferente do que aconteceu nos países europeus, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, que foram os epicentros da Covid-19 na Europa, né? Lá a taxa de mortalidade dessa faixa etária é na casa de 5%, 8%. Aqui não, aqui é entre 25% e 30%. Tá? É muito mais alta, ok? Isso tem a ver com a dinâmica da população, com a condição de saúde das pessoas, com a forma como, enfim, com a questão da transição demográfica da nossa população. São vários fatores que explicam, mas é um fator que precisa ser trazido à luz para mostrar o real risco que existe no Brasil em relação a isso e o quanto ele é diferente das experiências passadas. Por isso que a gente tem que fazer um enfrentamento fortemente situado na nossa realidade de saúde, nas nossas necessidades e no impacto que a Covid-19 tem na população brasileira e de Santa Catarina. É isso, deputada, por enquanto. Eu estou aberto aí a perguntas e a esclarecimentos maiores. Agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Então, eu, em primeiro lugar, quero dizer que nós precisávamos ficar uma noite toda, uma manhã, uma tarde, porque é extremamente relevante as duas falas
Olha, eu tenho assistido muita palestra, muito comentário, muito debate, muita entrevista, tenho lido muito, mas eu confesso que até eu, tá, sendo muito aqui, muito honesta, até eu estou muito surpresa com o alto nível de qualificação de vocês dois, da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que eu tenho orgulho de dizer, Fabrício e Laura, o quanto eu defendo essa instituição, o quanto eu defendo, porque esse é o papel do conhecimento, né? É orientar, como disse aqui o internauta, é orientar, é apontar, é refletir, é analisar, sair do achismo e da mera opinião e falar o que de fato está acontecendo e quais são os erros e as saídas também. Então, eu estou aqui muito feliz pelas duas falas brilhantes. E aqui na nossa rede social, eu não vou conseguir ler nem 5%, tá? Mas, de uma forma geral, aqui, o sentimento das pessoas é de que não tem por que pensar volta às aulas, né? Claro que quando há esse tipo de comentário, tanto professores quanto pais, lideranças estão dizendo que, diante desse quadro, também de uma gestão extremamente frágil, eu diria, irresponsável até, como é que se retorna às aulas nessa condição, né? Então, eu queria fazer duas provocações aqui, sem fazer a leitura dos comentários, porque são muitos, eu teria que escolher e não vou escolher, apenas dizer que tem professores levantando também essas questões relacionadas à saúde do professor que tem comorbidades, né? O professor Fabrício falou muito disso, né? Mas eu quero trazer aqui, bom, esses 32 mil terão que ser colocados em algum lugar, né, Lauro? Esse é um ponto. Mas isso não é número, revela a gravidade da gestão da pandemia em Santa Catarina, né? Se a gente fizesse aqui um link com a gestão federal, dá para entender, né, Fabrício e Lauro, por que é que o Brasil, né, está acumulando tantos milhares de óbitos e vai demorar muito mais para sair da pandemia. Essa semana eu tive que ouvir de um deputado o seguinte: o presidente foi profético quando ele disse no início da pandemia que a gente deveria, todo mundo ir para a rua, não fazer isolamento e manter os empregos. Porque agora, aquilo que ele falou lá atrás está se revelando, ou seja, a economia está quebrada, né? Essa foi a fala do deputado. O que eu vejo da Alemanha, da Argentina, dos países que já voltaram à vida, não vou dizer ao normal, porque esse normal não existe, o anterior normal não existe, mas os países que já voltaram ou que estão voltando com maior segurança são os países que fizeram o que o Brasil não fez. Ao contrário, né? Levaram muito a sério, nenhum presidente disse que era uma gripezinha, levaram muito a sério, tomaram todas as medidas de testagem, que aí tem um problema gravíssimo na minha avaliação, identificaram os casos, isolaram, trataram e estão monitorando com muita qualidade o Covid. É bem o contrário do que o Brasil fez. De março até agora, a gente tem um comportamento de governador e de presidente que vai para atividades de aglomeração, sem equipamentos de proteção, com testagens muito pequenas diante do cenário, né? E abrindo setores da economia a cada dia. Quer dizer, nós estamos num movimento todo ao contrário, onde, inclusive, se diz que o Brasil vai ser o país que mais vai demorar, né, um dos países que mais vai demorar para retomar as atividades por conta disso. Bom, eu vou terminar aqui a minha fala para passar a palavra para vocês, dizendo que eu, deputada, não tenho segurança para a volta às aulas em 13 de outubro. Não tenho. Porque nas diretrizes do retorno às aulas que foram produzidas pelos 5 grupos de trabalho, que são muito sérios, né? Como o Fabrício falou, a gente não quer aqui tirar o mérito e a qualificação técnica de cada um, de quem está se dedicando, porém, um dos critérios é olhar
para voltar às aulas em 13 de outubro, é olhar o mapa de cada região 15 dias antes, certo? Como está o nível do Covid 15 dias antes. O fato é que a gente está no nível mais em desaceleração, como o Lauro falou em algumas regiões, mas no nível muito alto, não é no nível baixo. Então, esse é um fator que precisa ser colocado. Então, no meu entendimento, por que nós vamos correr um risco grande de ter este surto aqui, como falou Fabrício, nós não temos estrutura de saúde, gestão, testagem, isolamento e monitoramento adequado, por que voltar às aulas em outubro sem essa condição toda, que não é só da saúde, do conjunto do governo, na minha avaliação, sendo que nós teríamos, em tese, 2 meses de aula, né? Então, para mim, isso é muito doido, assim, pensar o que está movendo a gente a pensar a volta às aulas nessas condições que estão dadas. Então, eu quero passar a palavra agora para o professor Lauro, fazer um pouco essa reflexão. E, Lauro, para onde a gente vai com isso, né? Qual é o caminho? A gente até sabe, né? Mas, enfim, lhe concedo a palavra, professor. Consegue 5 minutos fazer um resumo aí de tudo? Isso. Tá, vou tentar. Bom, obrigado. Achei ótima a intervenção do Fabrício, trouxe os pontos importantes. Eu só queria corroborar com um deles, que eu não falei antes, eu tinha notado, é tanta coisa. Naquela análise que eu fiz, eu estava muito olhando a evolução dos casos. Eu esqueci de dizer o seguinte, a evolução dos óbitos começou depois, né? E o Fabrício tem razão, porque, olha só, no mês de agosto nós tivemos 1.113 óbitos em Santa Catarina, né? Mais que o dobro do que tinha. Então, em um mês, teve muito mais que 4 meses, ou seja, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses. Então, teve uma consequência que é o seguinte, a doença foi se avolumando, e os óbitos eles começaram a aparecer. Então, nessa parte, eu acho que a Santa Catarina está no pior momento, né? Está no pior momento, na questão dos óbitos, porque não está conseguindo conter. O óbito é o quê? É aquilo que o Fabrício falou, né? Tu não deu resposta à epidemia, à doença, a pessoa morre. Então, esse é uma das consequências da política em curso atual. E, na minha análise, então, que corrobora com a análise do Fabrício, na questão dos óbitos, você não vê perspectiva nenhuma, ao contrário, é só aumentar, né? Então, infelizmente, a gente tem que falar o que os dados estão apontando para a gente, né? As taxas de crescimento muito elevadas. Quando eu fiz aquela média móvel dos óbitos também, como eu fiz no dos casos, a gente chegou ao absurdo de bater num ponto de ter 49 óbitos por dia na terceira semana de agosto. Era por isso que toda noite Santa Catarina aparecia lá no Jornal Nacional como um problema. Quem assistia o Jornal Nacional toda noite estava lá. E quando você faz, então, essa média móvel semanal, eu faço um pouco parecido, um método um pouquinho diferente do que a Globo faz, mas o resultado é igual, né? Ele vai mostrar o seguinte, a questão do outro lado do caso, que é aquilo que ninguém quer, que é a perda da vida, está em aceleração em Santa Catarina, em plena passagem de agosto para setembro. Se os casos estão naquela situação que eu coloquei antes, a questão dos óbitos, não. Isso é claro, né? O Fabrício deixou claro. Um segundo aspecto que eu queria reforçar, que eu esqueci antes, mas que tem a ver indiretamente com o tema nosso aqui, é que em julho, vocês devem ter visto a celeuma que deu quando eu lancei, eu cruzei os dados por faixa etárias, né? O que eu percebi aí? Quer dizer, havia um pouco, se criou lá no começo que essa doença afetava mais as pessoas idosas, acima de 60 anos e tal, né? Aí eu fui ver os dados, né, e cruzei por faixa etária da população. O que aconteceu no mês de julho? No mês de julho, a faixa etária de 0 a 9, e olha só,
inclusive levando em consideração o que o Fabrício falou sobre a pesquisa em São Paulo, que você não sabe quantas crianças têm doença. Mas, no caso aqui, a gente sabe quem já teve, né? Então, as crianças de 0 a 9 anos e os jovens de 10 a 19 foram as duas faixas etárias que, no mês de julho, mais tiveram crescimento do número de casos. Isso é muito preocupante. Agora, fizemos de novo no mês de agosto e continua sendo as duas faixas etárias com maior número de casos, junto com a faixa etária de 70 a 79 anos. Ou seja, isso, Fabrício, são as que apareceram na estatística, né? Imagina o universo que está fora dessa estatística, os assintomáticos, né? Eu estou falando aqui das pessoas que estão notificadas que procuraram assistência médica. Então, tem uma incógnita muito grande nesse tema aqui, que a gente desconhece, mas que qualquer pesquisa provavelmente vai mostrar, que o número de crianças e de jovens nessa faixa de 0 a 10, de 0 a 9, de 10 a 19, é muito grande, né? E nos últimos 2 meses, são as duas faixas etárias que mais apresentaram casos registrados oficialmente. É um indicativo forte esse, né? Do ponto de vista de repensar a volta à escola. Bom, na questão da volta à aula, nesse cenário, é muito claro, né? Nós estamos na universidade com uma posição muito clara. A universidade tomou essa posição, não vai ter volta à aula presencial. E o ano que vem se discutirá o assunto de acordo com as condições que tiver, né? Então, eu acho que é uma forçação de barra, querendo voltar às aulas, porque eu queria colocar um outro fato que a gente não pode esquecer, porque eu tenho dialogado com muitos colegas professores da rede pública, estadual, municipal, e não é só os políticos e setores organizados, tem muitas associações de pais fazendo abaixo-assinado querendo a volta às aulas, em muitos casos, né? Lamentavelmente, né? Então, porque nós temos uma cultura ainda, né, que a responsabilidade para a educação é da escola, não é da família, né? Se transferiu para a escola a responsabilidade. E aí, claro, tem todo um complexo nesse assunto, que são pessoas que trabalham, como é que administra o trabalho e a casa e a escola das crianças. É complexa a situação. Mas é muito mais complicado botar a criança a uma situação que você não sabe se no dia seguinte ela está viva, né? Então, eu acho que tem todo um debate para fazer com a sociedade também aqui, do ponto de vista de a sociedade entender o período extremamente grave que nós estamos vivendo, e que não pode ser aquilo que você falou antes, né, Luciano, no começo. Não pode ser vai ou vão, não vai ou vão. Não, quais as condições objetivas para você ter uma volta às aulas hoje? São as piores possíveis. E os exemplos que nós estamos tendo no mundo estão mostrando isso. Hong Kong lá voltou, fecha tudo. Coreia foi, fecha tudo. Agora, nós tivemos casos no Rio de Janeiro, em Manaus e outros, né, que remetem exatamente a esse mesmo problema. Quer dizer, você não tem que... Hoje, eu estava comentando antes, hoje tem uma entrevista muito interessante, né, do diretor da Unicef para o Brasil, que trata, né, da educação da infância e adolescência, e ele coloca 3 questões importantes sobre isso, né? Quer dizer, não dá para pensar a volta pela volta, né? Simplesmente porque tem que voltar. Mas ele falou assim, quais as condições da volta do ponto de vista da infraestrutura das escolas, quais as condições de trabalho, quais as condições de acesso às crianças a esse tipo de estudo, né? E qual ele falou, uma das questões que mais preocupa, né, é que há meio que colocando por baixo do tapete um segmento vulnerável que não tem condições de atender, né, um conjunto de uma parcela importante da população infantil ou adolescente, de famílias que não têm condições de atender a determinados requisitos mínimos para a volta, né? E além disso, não estão tendo acesso à aula remota.
E a grande preocupação dele é dizer, nós vamos ampliar o fosso social fazendo isso, né? Então, o que ele diz? Ao invés de ficar discutindo a volta ou não, tinha que discutir as condições que são dadas para desenvolver o ensino remoto. Era isso que tinha que discutir, e não discutir a volta, né? Está ficando gente para trás? O que podemos fazer para que não fique para trás? Quais as condições que precisamos melhorar? Quais as questões importantes, sobretudo para as famílias de baixa renda, vulnerabilidade social, que precisariam ser enfrentadas? Porque ele falou, voltar à aula é passar a régua sobre isso, né? Você passa a borracha e faz de conta que está tudo normal, todo mundo voltou. E as condições da volta são muito diferentes, né? Então, a minha opinião é muito clara nisso, né? Eu corroboro com vocês, né? O cenário não tem as mínimas condições de discutir no presente momento, com segurança, uma volta à aula presencial. E a questão principal que tinha que se discutir é o seguinte, como nós vamos melhorar a aula à distância, remota. Era essa, acho que, a questão que tinha que ser discutida. E não uma discussão muito simplista de voltar ou não voltar, né? Porque, quer dizer, nós temos, eu acho que todos têm a responsabilidade, muito mais do que a volta à aula, com a vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Acho que o professor Lauro sintetizou nessa frase, né? Mais do que volta às aulas, nós temos preocupação com a vida. E aí, Fabrício, diante disso tudo, né? Qual é a tua análise final aqui para a gente fechar essa live que está sendo muito comentada, vai bombar e vai virar uma aula aí para muitas escolas, essa live. Tem gente falando aqui que vai assistir de novo do início ao fim. Que bom, que bom. Fico feliz que o pessoal esteja gostando e acompanhando. A Organização Mundial da Saúde, ela tem, infelizmente, né, para algumas pessoas, ela tem sido muito desacreditada, né, enquanto instituição que promove aí estratégias globais de enfrentamento da epidemia. Isso é muito ruim porque nós temos na OMS um espaço muito democrático e altamente qualificado de competências que precisam ser valorizadas, né? A OMS existe no mundo há muitos anos, já acumulou muita coisa de saberes, competências, estratégias, e ela tem escritórios regionais nos continentes, e infelizmente no Brasil, o escritório da Organização Pan-Americana da Saúde está sofrendo fortes ataques para perder o financiamento necessário para continuar suas políticas. A Organização Pan-Americana da Saúde é o braço da OMS nas Américas. Brasil e Estados Unidos são os dois únicos países das Américas que declararam abertamente que vão parar de financiar as ações, né, da OPAS no continente americano. Isso é lastimável você ter um país que decide unilateralmente que não vai mais financiar uma organização tão importante, pública, né, democrática, com um alto acúmulo de saberes e produção de conhecimento como a OPAS no Brasil. Só para que as pessoas tenham ideia do que a gente está falando, né? Toda a estratégia da política pública de imunização no Brasil, ou seja, das vacinas, é coordenada pela OPAS. A gente só compra a vacina importada ao preço que compra, né, em alguns casos menos que $0,01 por dose, porque a OPAS intermedia a compra, né? Então, deixar de financiar e participar da OPAS é relegar diversas políticas públicas de saúde à mão da iniciativa privada, e aí quem gosta da história da privatização, que tenha bolso para pagar, né, dólares, enfim, reais, numa vacina que é dada de graça, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é um problema muito sério. E eu fico muito triste, enquanto sanitarista, de ouvir os ataques e agressões que a OMS sofre, porque eu compreendo historicamente qual é o papel que a OMS tem e o quão difícil está sendo para ela fazer o enfrentamento da epidemia nesse contexto de negacionismo, obscurantismo, né, negação do conhecimento científico que a gente vê todos os dias e no Brasil, infelizmente, é de uma potência absurda, né? Mas, enfim, a OMS tem um documento que foi lançado dia 10 de maio, especificamente sobre o retorno das atividades, ou o que deve ser considerado para o retorno ao fechamento de escolas, né?
E esse documento é um documento extremamente detalhado, onde ele traz uma série de considerandos, e aí, lendo esse documento, eu fico me perguntando, né, quantas escolas brasileiras têm capacidade de atender 60% do que está escrito aqui? Né? Eu acho que um número muito baixo, né? Então, que não é só a ver com a infraestrutura da escola. É importante que a comunidade, que os trabalhadores da educação, os gestores da educação, quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir no futuro, compreendam, né? Quando se pensa uma estratégia de enfrentamento ou uma estratégia que pode ser lançada para o retorno às atividades, a primeira coisa que tem que ser considerada, qual é o cenário epidemiológico? Ele é favorável ao retorno ou não? Né? Ele mostra sinais de enfraquecimento nas últimas 2 ou 3 semanas, né? A literatura, há consenso na literatura científica de que o período de 15 dias é o mínimo que tem que se observar para trás, para você observar a mudança de cenário epidemiológico, mas existem algumas literaturas que são mais conservadoras, que pedem 3 semanas, você olha a dinâmica de 3 semanas. O próprio modelo epidemiológico do Estado olha 4 semanas, né? Então ele é até um pouco mais robusto do que o que a gente vê na literatura, mas a primeira coisa é olhar o cenário epidemiológico, ele é favorável para o retorno, os indicadores relacionados à epidemia mostram sinais de que estão caindo, né? A epidemia está perdendo força no Estado. Então, se esses indicadores mostrarem sinais sustentados de perda de força, né, sustentados porque tem que durar pelo menos 2 ou 3 semanas, isso mostra que eles estão se sustentando ao longo do tempo, perdendo força, aí sim nós temos um cenário epidemiológico que pode ser favorável ao retorno das atividades. Aí, para além desse cenário epidemiológico, existem os considerandos que a própria OMS coloca, como o cuidado que as escolas precisam ter para retornar às atividades. E esses cuidados não são pontuais nas escolas, eles envolvem toda a comunidade, porque a epidemia não escolhe pessoas, ela não vai escolher se manifestar somente na escola. Se ela se manifestar na escola, ela espraia por toda a comunidade, então todo mundo sofre, você tem uma deterioração da condição de saúde da população de maneira geral. Então, por isso que a estratégia de retorno tem que ser pensada na comunidade. Então, a estratégia que a OMS, o documento da OMS, ele refere tanto a estratégia de articulação com o setor de saúde, com os setores governamentais, a proteção dos trabalhadores, que são, né, as categorias que mais vão permanecer por mais longo tempo dentro das escolas, e um alto investimento na infraestrutura da escola para fazer o enfrentamento, né? Que não é só torneira para lavar a mão, sabonete e álcool gel, não é só isso, é distanciamento social, são salas ampliadas que acomodem um percentual menor de pessoas, considerando aquele distanciamento mínimo de 1,5 metro, né? É você pensar qual vai ser a estratégia de contingência, de logística para as crianças saírem para o intervalo, não todas ao mesmo tempo, porque você não pode ter aglomeração de pessoas. Qual vai ser a estratégia de contingência para receber as crianças na porta da escola e para liberar as crianças na hora de saída? Isso é um conjunto enorme de situações que precisam ser consideradas. Então, esse documento, para os gestores da educação, é muito importante, eu recomendo que todos eles tenham acesso, está na página da Organização Mundial da Saúde, está em língua inglesa, mas vale a pena a leitura, vale a pena se apropriar disso, quem ainda não se apropriou, porque ele é muito específico, muito detalhista nas necessidades, ele dá a ideia real de quais são as necessidades que precisam ser trazidas à tona quando se pensa retorno às atividades de ensino, né? Então, isso é algo que é importante a gente ter sempre em mente. E aí, infelizmente, né, professor Lauro, né, deputada Carminati, a gente não tem um alinhamento orgânico dentro do Estado, dentro do país, pensando nas escolas públicas agora, né? É algo muito perverso que estão se pensando, né? Voltar às aulas simplesmente por voltar, né? Como é que escolas que ficaram fechadas durante 5 meses, têm toda uma estrutura deteriorada de manutenção, vão se preparar em 2, 3 semanas, ajustar tudo, melhorar tudo, né? Garantir as questões sanitárias para a ocupação. Como é que isso vai ser feito em 3 semanas? Da onde nasceu essa estratégia? Que até agora não existe, né? Não tem isso, a gente não tem nem laboratório para ela, não foi testado em lugar nenhum, né? Então, como é que... E a gente está falando de vidas humanas, né? Gostei muito da sua colocação, deputada, 30 mil casos novos, não são números simplesmente, né? São 30 mil vidas humanas, né?
E fazendo um apontamento importante, corroborando com a fala do professor Lauro, é muito interessante esse dado que ele trouxe, de 0 a 9 anos e de 10 a 19, né, o contingente maior de pessoas que foram contaminadas e que foram notificadas nos dados oficiais. Isso é algo muito preocupante realmente, e embora, né, a gente tenha uma taxa de mortalidade muito baixa nessa faixa etária, né, que não é algo que preocupa do ponto de vista epidemiológico, embora, claro, ninguém quer que uma criança morra, mas, enfim, ela não é tão grave como é nas faixas etárias maiores, a partir dos 60 anos de idade, mas é importante também mencionar que todo mundo saiba que as curvas da Covid-19, elas caminham num certo paralelismo, né? Quando você tem a curva de contágio subindo, é esperado que a curva de óbitos também suba, ok? Elas vão se diversificando, porque, obviamente, você tem menos óbitos do que contágio, e a inclinação da curva dos óbitos, embora seja mais pronunciada, vai se distanciando em termos paralelos, mas a inclinação, a orientação da inclinação das curvas é exatamente a mesma. Quando você tem aumento de contágio, você tem aumento de óbito. Então, não dá para você pensar nenhum tipo de retorno que seja baseado em estratégias que não são estratégias consensuadas, que não são estratégias baseadas no conhecimento científico, que são baseadas em discursos rasos e soluções simples e fáceis, né? Como se isso fosse resolver o problema da pandemia no Brasil, tá certo? Acho que é importante que as pessoas tenham claro isso. Quanto mais casos nós tivermos, mais óbitos ocorrerão. Isso é uma dinâmica da epidemia no mundo, não é em Santa Catarina, é no mundo, tá? É importante que todo mundo tenha claro isso. Então, eu não sei nem como terminar, sabe? Porque, de verdade, eu estou lendo os comentários aqui, depois vou pedir para o Lauro e para o Fabrício também fazer a leitura, né, desses comentários. Quem sabe a gente possa produzir até uma nota, algo, e ir respondendo aqui. Mas, assim, a gente fica numa condição de mais preocupação, né? Por isso a importância sempre da ciência, né? Porque aqui nós estamos com 2 cientistas, um na área da economia e outro na área da saúde, e a ciência é isso, ela se cruza para entender o coronavírus, ou seja, entender o número de casos, né? A projeção do crescimento de óbitos ou contágios e, ao mesmo tempo, compreender como que esse crescimento se dá a partir das condições objetivas e concretas, que temos ou não temos, né? Basicamente isso, eu diria. Então, eu quero agradecer muito aqui ao professor Lauro, ao professor Fabrício. A sensação que eu tenho quando a gente termina essa live, sabe quando a gente está assistindo um filme que a gente quer mais? Como se fosse uma série, né? Uma série. Tem o 2º episódio, primeira temporada e 2º episódio. Mas é um pouco isso, porque quando a gente entra na reflexão sobre o viés da ciência, a gente não consegue encontrar um ponto final, né? Porque uma reflexão ela vai suscitando várias outras reflexões, né? Então, eu quero agradecer muito aqui o tempo de vocês. Nós já chegamos a 9 horas, né? Era para ser 1 hora, estamos com 1h30. Agradecer muito de coração aqui. Dizer para vocês dois, em nome de todos os professores, cientistas, pesquisadores da nossa Federal de Santa Catarina, da Federal da Fronteira Sul, da UDESC, das instituições comunitárias, quero dizer publicamente muito obrigado pela teorização, pela reflexão, pela dedicação tão bonita, tão comprometida e tão necessária. Acho que essa pandemia ela está mostrando que lutas históricas que fizemos, como a luta pelo SUS, agora está se revelando extremamente necessária. Imagine, Fabrício e Lauro, nós enfrentarmos isso sem o SUS no nosso país, né? Quem teria condições de pagar um tratamento de Covid numa rede privada? Essa pandemia está revelando a importância que tem a educação, os cientistas, os pesquisadores, os professores que estão todos os dias preparando diferentes metodologias para atingir os alunos que não têm acesso à tecnologia, e os professores se desafiando a ser profissionais
sem ter tido a qualificação tecnológica necessária para a pandemia. Essa pandemia está revelando o quanto a cultura é o que nos alimenta a alma, né? Nos mantém vivos com o livro, com a música, com a poesia, com tantas alternativas, né, de arte e cultura. Essa pandemia está revelando o quanto o Sistema Único da Assistência Social é fundamental ser estruturado para garantir aos mais pobres, aos mais vulneráveis também, né, a presença do Estado nesse momento. Então, eu quero agradecer imensamente, deixar um abraço muito forte, né? Vocês querem abrir o microfone também e deixar o recado final aí, mas estou muito feliz com esse debate e recomendo a todos que estão acompanhando aqui ainda para que assistam, sim, novamente, tirem um momento com seus colegas professores, levem para os pais, para os estudantes esse debate. Todos nós ganhamos com isso. Obrigada, professor Lauro. Professor Fabrício. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite para todos. Viva o SUS, viva a educação pública e socialmente referenciada. Viva! Abraço, tudo de bom.